Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para apresentar o segundo volume das Cartas de Paulo. O volume 1 eu já apresentei, que foi comentado, que comenta as cartas ali, as duas cartas aos Tessalonicenses e as duas aos Coríntios, é Giuseppe Barbaglio, um erudito italiano já falecido, sacerdote católico, um grande exegeta no que se diz respeito ao Novo Testamento. Esse é o volume 2. Depois estarei fazendo o vídeo e publicando aqui no canal o volume 3, que é comentado, o volume 3, por Rinaldo Fabris. E em vez de eles comentarem 13 cartas, eles irão comentar 14 cartas, porque para Rinaldo Fabris, no terceiro volume, sobre as cartas de Paulo, ele entendia, ele também faleceu, que a carta aos Hebreus era de Paulo. Que a carta aos Hebreus era de Paulo. Então ele inclui no corpus paulino a carta aos Hebreus. Então nós temos aqui essa série bíblica Loyola, que tem um total de 50 volumes. 50 volumes. O Novo Testamento está completo. E o Antigo Testamento tem 42 volumes. São 8 volumes do Novo Testamento e 42 volumes do Antigo Testamento. 42 volumes do Antigo Testamento. Vários temas do Antigo Testamento comentados, enfim. Só por eruditos. É uma série cara, não é barata. Essas 3 obras aqui eu paguei R$ 240, nas 3 obras, porque não é barata. Qualquer editora aí que você for ver, editora Paulus, Loyola, Vozes, você vai pagar um preço aí caro. Mas são obras acadêmicas maravilhosas. Essas obras aqui foram as aulas que ambos deram, Giuseppe Barbaglio e o Rinaldo Fabris, lá na Itália, na escola de formação dos sacerdotes católicos, dos padres. Aulas exegéticas, hermenêuticas, históricas, enfim. E esse é o volume 2. Esse é o volume 2. E abrindo aqui para vocês verem, tanto o Giuseppe Barbaglio e o Rinaldo Fabris já faleceram, tá? Já morreram. Aqui está a série do Novo Testamento. São os Evangelhos, volume 1 e volume 2, Atos dos Apóstolos, as Cartas Paulinas, que são 3 volumes, as Cartas Católicas ou Gerais e o Apocalipse. Tá? E o Apocalipse. Então, maravilhoso, maravilhoso. E no volume 2, Giuseppe Barbaglio, ele irá comentar, deixa eu só pegar aqui, rapidamente, ele irá comentar a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. Tá? Eu vou pegar aqui uma das cartas, porque todas seguem o mesmo padrão. Todas as cartas seguem o mesmo padrão. Então eu vou pegar a carta aos Romanos e vou mostrar para você, porque através da carta aos Romanos vocês verão aqui como funciona o comentário. Tá? Ele trabalha com a introdução primeiro da carta, por que escreveu, para quem escreveu, a comunidade que recebeu a carta, e depois começa o comentário dos versículos, dos capítulos e por aí vai. Tá certo? Antes de eu mostrar para vocês, eu gostaria de pegar aqui uma nota sobre a justificação em Paulo, na carta aos Romanos, depois do comentário, ou melhor, no comentário ainda, na transição do capítulo 11 para o capítulo 12 de Romanos, ele vai dar uma nota, Giuseppe Barbaglio, sobre a justificação em Paulo, que está na página 293. E muitos eruditos falam e afirmam que a justificação pela fé é o ponto central da teologia de Paulo. Outros falam que não. Há uma divergência muito grande aí.
Então está aqui as notas, a nota. A justificação em Paulo. Então ele vai pegar todas as palavras, verbos, adjetivo, substantivo, que trabalha essa questão sobre justificação. Então ele vai trabalhar aqui, ó, a fórmula justiça de Deus, que é igual a dikaiosiné teó, ou teu, justiça de Deus, tá? Do verbo justificar e ser justificado, que é a palavra grega dikaion, ou dikaiostai, dikaiostai, do substantivo justiça ou justificação, dikaiosiné, ou do adjetivo justo, dikaios. Então ele vai pregar todas as passagens que tem ou falam sobre a justificação. Então você pega aqui, ó, a justiça de Deus, tá? A expressão aparece apenas na carta aos Romanos, a qual se deve acrescentar, porém, uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde de qualquer modo o abstrato justiça de Deus está para o concreto. Ser justos pelo dom de Deus. Eis o texto que aparece a expressão justiça de Deus. Romanos 1,17, Romanos 3, do 21 e 22, Romanos 3, 23, Romanos 3, 25 e Romanos 10, 3. Tá? Que aparece a expressão justiça de Deus. Aí ele vai continuando aqui, ó, a falar, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Justificar e ser justificado. Tá? Antes de tudo, algumas proposições negativas que são sinônimas. Aqui aparece em Gálatas, tá? Muito mais numerosas são as preposições afirmativas sobre justificar, ser justificado, enfim. Tá aqui os textos, ó. Maravilhoso, tá? Sobre a justificação em Paulo. E o que é a justificação? É o ato pelo qual Deus, por meio de seu Filho, justifica os pecadores. Deus, o Pai, lançou sobre os ombros de Cristo os pecados da humanidade e Cristo lançou sobre os ombros daqueles que creem no seu sacrifício vicário, substitutivo, expiatório na cruz do Calvário, a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. É isso. Aqui, ó, justiça e justificação. Tá? Aqui continua, ó, os textos. Maravilhoso, maravilhoso. Tá certo? Olha aqui. Que termina. Adjetivo, o substantivo, o verbo. Isso aqui é muito bom. Então, como falei para vocês, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. As comunidades da Galácia. Todos os comentários, ele vai trabalhar dessa forma. Introdução. Introdução à carta. A carta comentada. Sempre vai ter, conforme eu mostrei no primeiro volume lá, várias notas de rodapé. Sempre. Aí ele vai te dar os destinatários da carta. Tá? Ele vai te dar os sublevadores, que são os inimigos de Paulo, né? Pois quem eram esses que estavam pregando a circuncisão lá na Galácia? Quem eram? Aqui ele vai te dar um apanhado, né? A tentativa de identificação desses camaradas. Então, ele coloca 6 aqui, né? Por exemplo, quem eram esses camaradas que estavam pregando a circuncisão? Judeus cristãos judaizantes, ou seja, apegados à lei mosaica e à circuncisão? Cristãos judaizantes, mas de origem pagã? Judeus cristãos de tendência agnóstica, eram gnósticos? Cristãos gnósticos ou gnostizantes, de origem pagã? Representantes de um movimento secretista judeu-cristão gnóstico? Dois grupos distintos e opostos, os judaizantes e os libertários entusiastas? Quem eram? Aqui ele vai dar o apanhado, ele vai continuar, né? Na introdução. Linhas teológicas características, a crise na Galácia no quadro da igreja primitiva, resposta de Paulo, a resposta de Paulo, tá?
a carta. Então, todos os comentários vai seguir esse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês. Todos os comentários. Tá? Vamos lá. A verdade do Evangelho Paulino. Aí ele vai acabar aqui. Ele acaba, sempre no final de toda a sessão tem as indicações bibliográficas, né, ou a bibliografia, tá certo? E aqui começa o texto e comentário. Você vai ter o texto, aqui ó, Gálatas capítulo 1, de 1 a 5, o texto bíblico, para você ler, tá? E aí, depois da leitura do texto, você tem um comentário. Então, todas as cartas vai seguir esse padrão, tá? E sempre embaixo aqui, ó, as notas de rodapé. Sempre. Bastante notas de rodapé enriquecedoras. E na sua maioria estão em português, para você ler. Porque tem livros que você compra e as notas de rodapé tá tudo em inglês. Inglês, alemão, francês, aí fica difícil, né? Parece que as editoras têm preguiça de traduzir até as notas de rodapé. Então aqui você está vendo como funciona. Aqui é a segunda parte, né? A segunda perícope, versículos 6 a 10 de Gálatas 1, onde Paulo vai apresentar o Evangelho, né? Que não é outro Evangelho, e se alguém apresentar o outro Evangelho conforme aquele que ele apresentou, é para ser maldito ou para amaldiçoar, e assim sucessivamente, tá? Deixa eu pegar aqui agora a carta aos Romanos. A carta aos Romanos. Ou melhor, deixa eu pegar Gálatas 3, que Paulo vai tratar sobre Abraão. Ele também trata sobre Abraão lá no capítulo 4 de Romanos. Olha aqui, Gálatas 3. Aqui, ó. Paulo dando provas, né? Do seu evangelho, da justificação pela fé. A primeira prova é a experiência cristã dos Gálatas, né? Versículos de 1 a 5 do capítulo 3, onde Paulo vai chamar de loucos. Aqui ele traz a versão, ó descabeçados Gálatas. Outras versões vai trazer insensatos, loucos, que eles estavam voltando para a lei, para a circuncisão, né? E a segunda prova é a prova da Sagrada Escritura, onde ele vai citar o exemplo de Abraão, tá? Ele vai citar o exemplo de Abraão. Aí tá aqui está os textos, capítulo 3, versículo 6 a 29. E depois você vai pegar aqui a exposição, né, que ele vai fazer de Gálatas 3, do 6 ao 29. Ele começa assim, ó. Qual a relação do Evangelho Paulino da justificação mediante unicamente a fé com a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento? Há continuidade ou ruptura? A ação divina de salvação segue uma diretriz constante ou na passagem para o Novo Testamento transformou-se radicalmente? É de todo provável que os adversários da Galácia recorressem às Sagradas Escrituras para motivar a posição a respeito da necessidade da circuncisão e da lei mosaica, e para atacar a pregação de Paulo. Mas, para além de qualquer exigência defensiva, impunha-se ao apóstolo o problema da demonstração do seu evangelho à luz do Antigo Testamento. Sim, porque ele também partilhava da crença de que as Sagradas Escrituras do povo israelita continha a palavra divina revelada. Ele tinha beneficiado com a revelação de Jesus Cristo. E o Pai Celeste lhe havia revelado o seu Filho na pessoa de Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado. Dito de outra forma, lhe tinha sido manifestado do alto que Deus torna justos os homens mediante a fé em Cristo Jesus, com a exclusão das obras da lei. Capítulo 2, versículo 21. Ora,
a menos que se negasse a origem divina do Antigo Testamento, ou contestante a identidade do revelador divino, que entrou na história israelita em sua própria vida. Hipóteses essas que ele teria rejeitado com indignação dos termos habituais de sua linguagem. De maneira nenhuma. Era inevitável admitir uma identidade substancial no seu anúncio evangélico com a revelação divina veterotestamentária? Em outras palavras, dá para se provar a justificação pela fé que Paulo pregava a partir do Antigo Testamento? Porque os seus adversários ali estavam usando justamente o Antigo Testamento. Abraão foi justificado, né? Mas Abraão, ele foi justificado, mas tinha a circuncisão. E Deus que mandou ele fazer. Moisés, o povo. Então a circuncisão é um ato de Deus. E quem não pratica a circuncisão não pode ser filho de Deus. Então a mensagem de Paulo é incompleta. Era mais ou menos assim o que eles falavam. E é justamente isso que Paulo vai defender, citando a Escritura, principalmente o Antigo Testamento, mostrando que seu evangelho e a sua mensagem tinha coerência. A justificação pela fé estava no Antigo Testamento, né? Então, é isso que Paulo vai demonstrar. Aqui, ó. Paulo foi obrigado a tomar a veste de um exegeta, de um bom conhecedor das Sagradas Escrituras e, sobretudo, de agudo intérprete de seu significado profundo. E o faz com grande perícia, conhecedor que era dos métodos rabínicos e de seus recursos, mas especialmente possui uma decisiva chave interpretativa que lhe vem da fé em Cristo. Isto projeta sobre todo o Antigo Testamento uma nova luz, fazendo-o aparecer globalmente como uma grande profecia da ação salvífica, né, de Cristo. Refere-se a Abraão e ao que dele diz as Escrituras. A escolha é compreensível. O povo de Deus o tem na conta de pai. Ser seu filho é condição indispensável para fazer parte da história salvífica que Javé realiza justamente em seus descendentes. Explica-se assim o interesse de Paulo pelo tema da filiação abraâmica, cujo estatuto discute. Filhos de Abraão não são os que creem, não os que se baseiam nas obras. Ou melhor, filhos de Abraão são os que creem, não os que se baseiam nas obras da lei. Portanto, é a eles e não a estes que será destinada a bênção divina, a herança prometida. Eles e não estes é que serão justificados. Aí ele continua aqui a sua exposição do capítulo 3. Ele vai continuar aqui, ó. Vai trazer a Abraão e vai mostrar a justificação pela fé, né? Ele também vai falar de Abraão lá no capítulo 4 de Romanos. Aí vem aqui trazendo toda a exposição, tá? Explicando, e sempre no final as notas de rodapé. Maravilhosas notas, tá? Então Paulo vai pegar o texto de Gênesis ali, ó, sobre Abraão, e vai esmiuçar para provar a justificação pela fé. E a justificação, ou melhor, a circuncisão foi só um selo da justificação, da fé salvadora. Só isso. Então ele foi justificado, foi circuncidado depois, não antes. Então ele vai aqui esclarecendo. Aqui, ó. O primeiro momento da demonstração escriturística está contido no capítulo 3, versículos 6 a 7. Ele vai continuando aqui a exposição do texto. Olha aqui, ó. Depois ele passa em seguida a apresentar e desenvolver o segundo aspecto da figura bíblica do grande patriarca Abraão, né? Constituído como fonte de bênção divina, que é os versículos 8 a 14.
onde ele cita expressamente Gênesis 18:18. Em ti serão abençoados todos os povos, não só os judeus. Se o universalismo dos destinatários da bênção é expressamente atestado pelas palavras bíblicas, somente a discussão exegética poderá dizer sobre que base os povos se relacionam com Abraão, condição indispensável para ser beneficiário da bênção divina. Paulo tem a resposta na ponta da pena. Por força da fé, porque o que caracteriza Abraão é a fé, né? Quando ele cita Gênesis 15:6, que ele vai citar lá também em Romanos 4. Por isso são os que creem que receberão a bênção solidariamente com ele. Nas citadas palavras do Gênesis, portanto, se prenuncia o conteúdo do evangelho cristão. Deus justifica os pagãos mediante a fé, identificando bênção divina e justificação e qualificando a figura de Abraão em termos da fé. Paulo alcança o objetivo a que visava, mostrar a correspondência entre sua pregação e o projeto salvífico de Deus, profeticamente antecipado no Antigo Testamento. Seu evangelho está alinhado com a revelação divina contida nas Sagradas Escrituras. Estas, pois, demonstram sua verdade, fidelidade à sua palavra de apóstolo e fidelidade à voz escriturística. A voz escriturística caminham para paripassu, que é uma palavra grega, né, que ele está usando aqui. Precisa ainda ser provada, segundo as Escrituras, a parte exclusiva do Evangelho Paulino, que é a justificação e a bênção divina se obtém unicamente através da fé, com exclusão das obras da lei. Tá? É o que fazem os versículos 10 a 14. Antes de tudo, Paulo afirma que se pode ser abençoado por Deus somente mediante a fé, porque todos os que confiam na lei não são abençoados, mas inclusive incorrem na maldição divina. A afirmação é muito grave, mas decorre do testemunho bíblico. O estatuto da lei, de fato, é diferente do da fé, pois se baseia no fazer, nas obras, né? Quem faz o que está prescrito ainda encontra a vida, atesta o livro de Levítico 18:5. Aí ele vai continuar aqui a exposição, a defesa da justificação pela fé. E por aí vai, queridos. Se você vai aqui para o capítulo 5 de Gálatas, olha só o capítulo 5 de Gálatas. O fruto do Espírito, as obras da carne. Aqui, ó. Vamos lá. Eu estou pegando a carta aos Gálatas, né, como base, mas todos os comentários vai seguir esse padrão, como falei para você, introdução e depois a exposição dos capítulos, tá? Deixa eu pegar aqui. Século 10. Ele explica aqui, faz uma exposição maravilhosa. Tá? Aqui, ó. Depois ele vai comentar os versículos 13, né, até o capítulo 6, versículo 10. As obras da carne e os frutos do Espírito. E assim sucessivamente. Deixa eu correr aqui. Aqui termina. Aí começa a exposição da carta aos Romanos, que vai seguir o mesmo padrão. Tá? Introdução, a carta, aí ele começa a trabalhar a comunidade cristã de Roma. Depois ele começa a trabalhar aqui na introdução ainda. Olha só. A conjuntura missionária de Paulo. A carta em si.
a estrutura, que é o assunto que ele aborda nos capítulos, a autenticidade e integridade, o Evangelho de Paulo, né? E aqui nós temos o texto e comentário. E sempre no final das exposições, você vai ter a bibliografia. Então nós temos o texto e comentário, capítulo 1 de 1 a 7, que é a introdução, né? A carta, a introdução mais longa de Paulo. E embaixo nós temos os comentários. Tá? Aqui você tem, ó, a continuação, versículo de 8 a 15 do capítulo 1, o texto, e abaixo a exposição. Deixa eu ir aqui para Romanos 9, rapidamente, senão não vai dar para a gente. Então, como eu mostrei para vocês aqui, a exposição, os comentários trabalham nessa perspectiva, introdução e comentário, introdução e comentário, introdução e comentário, tá? Aqui Romanos 9, 10 e 11, onde ele faz excelente comentário, uma introdução, tá? Para depois ele começar a trabalhar o texto em si, certo? Ele começa aqui, ó, os versículos de 1 a 5, o lamento do apóstolo. Depois aqui, ó, os versículos 6 a 33, né, que é a liberdade de Deus, fiel à palavra dada. Aí você vai ter aqui, ó, as partes aqui são os textos tirados do Antigo Testamento, como o versículo 7, né? De Isaac sairá sua descendência, tá? Em Gênesis 21, 12. Né? Eis de fato em que temos é feita a promessa. Eu voltarei nesta mesma época e Sara terá um filho. Gênesis 18, 10 e 14. Né? Então aqui do lado tem as citações do Antigo Testamento. E aqui você tem a exposição do texto. Tá? Só uma pequena palhinha aqui, ó. Olha só uma pequena palhinha, porque já estou encerrando o vídeo. Os versículos 6, parte B, versículo 13, oferecem uma primeira demonstração da afirmação principal. Mas o que Paulo diz levanta uma séria objeção à justiça de Deus, ou seja, ao seu agir salvífico. A perícope dos versículos 14 a 29 coloca-se justamente nesta perspectiva. Os versículos 30 a 33, enfim, são uma conclusão do que vem antes e ao mesmo tempo introduzem o tema do capítulo 10. Aí a parte B, né? Não que a palavra de Deus tenha falhado. A afirmação subtende uma objeção. Eila, a queda do povo israelita na incredulidade constitui por acaso a quebra da promessa divina? A resposta é um claro não. Deus não falhou apesar de as aparências mostrarem o povo portador das promessas salvíficas colocar-se fora do âmbito em que elas se realizaram, ou seja, fora de Cristo e da igreja. A demonstração que se segue nos versículos 6, parte B, até o versículo 13, consiste no esclarecimento de quem efetivamente é o beneficiário das promessas. Aí que ele vai trabalhar. Deus escolhe Isaac e não Ismael, porque Ismael também era filho de Abraão. Mas Deus não escolheu Ismael para ser o portador da promessa, mas sim Isaac. E nos versículos 10 a 13, ele também vai falar aqui que Deus escolhe Jacó e não Esaú. Jacó seria o portador da promessa de Abraão e não Esaú. Ele vai trabalhar um texto de maneira maravilhosa. E assim segue. Se você for agora para a carta aos Filipenses, deixa eu só aqui mostrar. Aí também Filemon. É a mesma coisa. Aqui, ó. A comunidade de Filipos. Você vem aqui. Tem a introdução. Tá? Que é o padrão.
a introdução, a comunidade cristã de Filipos. Você tem uma carta, uma coleção de cartas. Você tem lugar e data de composição. E você tem aqui agora o comentário, né? Ele introduz aqui as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. As cartas da primeira prisão em Roma. Depois dessa introdução, ele começa a exposição do capítulo 1, versículo de 1 a 11. E assim se segue. Então, é um comentário, são comentários, na verdade, maravilhosos sobre as cartas de Paulo, volume 1, volume 2 e volume 3. Esse é o volume 2, maravilhoso, maravilhoso. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários. Deixe o seu like, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos.